Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Deletra e esse especial aí para fechar essa cobertura da Copa do Mundo com a nossa premiação individual que a gente faz sempre, seleção do torneio, craque, revelação, enfim. A gente vai destrinchar aí os destaques dessa Copa do Mundo aí, vencida pela Argentina de Lionel Messi, de histórico aí para o futebol, não só argentino mundial, também muito por culpa do extraterrestre. E bora lá, Lucas. O que você achou dessa Copa aí no geral? Mais uma grande Copa do Mundo, né, cara? Essa muito marcada por jogos, assim, surpreendentes, digamos assim. Agora, uma grande final, assim, muito legal de se assistir. Foi uma Copa muito boa, né, assim, no geral, de se ver os jogos. Jogos, pelo menos, surpreendentes. Os que não foram surpreendentes tiveram muitas histórias legais para se contar, como essa grande final agora do Lionel Messi, campeão do mundo. A gente montou aqui a nossa seleção, a nossa premiação, e vamos começar já com o goleiro. É importante a gente dizer aqui, tivemos muitos destaques, Copa do Mundo sempre surgem muitos nomes para serem avaliados, mas a gente avalia, tenta colocar assim uma média assim de quem tem atuações mais regulares no alto nível, e por isso a gente no gol colocou o goleiro da Croácia, Livakovic, que foi muito importante para essa novamente marcante Copa do Mundo da Croácia. Nas últimas duas Copas eles foram muito bem, e o Livakovic em todos os jogos da Croácia durante essa Copa do Mundo teve grandes atuações, foi muito importante para as classificações da sua seleção e também para a vitória da Croácia diante do Marrocos, a terceira colocação que a Croácia conseguiu, como o que alguns dizem um prêmio de consolação, mas para os croatas eu tenho certeza que é muito mais que isso. E grande parte dessa terceira colocação tem a ver com as grandes defesas que o Livakovic fez durante essa Copa do Mundo. Nosso carrasco, né? Vai ficar na cabeça um tempo. A FIFA premiou o melhor goleiro para eles foi o Martinez. Claro, isso muito hype do título, não desmerecendo, porque realmente fez uma grande Copa, assim como a Copa América do ano passado também foi absurda. Mas creio que o goleiro croata teve aí mais trabalho, foi mais exigido, fez mais defesas e, enfim. Tinha o próprio Bono também, que não seria errado a gente apontar, mas esse terceiro lugar aí da Croácia acabou decidindo, né, essa disputa aí. Bora para lateral, então, lateral direita, mais um dessa disputa de terceiro e quarto aí, que teve ontem, né? Hakimi, ele que é lateral do Paris Saint-Germain aí, já vem há um bom tempo, desde o Real Madrid, depois do Borussia Dortmund, com uma projeção muito grande, todo mundo esperando bastante do futuro dele e está se tornando o que realmente se esperava lá atrás. Acho que tem ainda um caminho a trilhar para poder dizer que realmente foi exatamente o que se imaginou, mas esse caminho está sendo trilhado com excelência, né? Creio que foi até um pouco não, bastante mais seguro nessa Copa do Mundo do que ele é com a camisa do Paris, e isso também pode ser sistema, encaixe, enfim, a gente não sabe, a gente só quer ficar falando do individual do cara, mas às vezes a função no clube e na seleção não é exatamente igual e acaba atrapalhando um pouco o cara. Mas de fato faz uma grande temporada e tem tudo para ser o lateral, por exemplo, da seleção do mundo nessa temporada, creio eu, porque está muito bem colocado, não só pela Copa incrível que fez, mas também por estar no Paris Saint-Germain. É isso mesmo, como você disse, o Hakimi tem evoluído nas suas deficiências, e a qualidade que ele tem, tecnicamente, é um jogador muito diferente. Mostrou isso nessa Copa e por isso a gente colocou aqui na nossa seleção de letra da Copa do Mundo. Para começar a linha de zaga, a gente vai com o francês. Ele que mesmo diante do número de gols que a final teve, que a França levou, a França tomou 3 gols nessa final, mas se não fosse a grande atuação do Upamecano, para mim, eu gostei muito da partida que ele fez, acho que ele venceu muito dos seus duelos ali, causou muita dificuldade no ataque da Argentina, e mesmo assim ainda a seleção da França tomou 3 gols.
sem a atuação do Upamecano, fatalmente a França poderia ter tomado mais gols e nem ter chegado à disputa de pênaltis. É um jogador muito bom, teve seus momentos de baixa antes da Copa do Mundo, conseguiu se reerguer, conseguiu retomar aí um bom caminho e assumir essa titularidade da seleção francesa e fez uma grande Copa do Mundo. É um jovem jogador muito bom, aposta do Bayern aí para ser defensor pelos próximos anos e está na nossa lista. Próximo nome, a gente falou brincando uns vídeos para trás aqui, a gente ia colocar um brasileiro, ia forçar o brasileiro, mas de fato dependia muito da brecha que seria dada para isso. Às vezes poderiam surgir outros grandes destaques individuais nos últimos jogos da Copa do Mundo e acabar levando essa, mas acho que a brecha está dada, então vamos ver. Thiago Silva, ele faz mais uma Copa brilhante, né? Na verdade, excelente em todos os jogos. Se fosse, por exemplo, se ele tivesse o nosso SofaScore, ele seria com mais pontos, porque todos os jogos ele foi perfeito. Mais uma Copa do Mundo que ele é eliminado com o Brasil nas quartas, mas tendo 0% a ver com a história. A verdade é essa, tanto contra a Bélgica também, contra a Croácia, que ele esteve bem, esteve no seu nível e coletivamente acabou sucumbindo junto com a seleção. Mas é o único cara também da seleção brasileira que a gente pode olhar e colocar numa seleção como essa. Teria o Casemiro também, mas ele se queimou bastante, que fez um jogo terrível contra a Croácia. Um jogo que é complicado de se ver, porque é muito difícil o Casemiro jogar tão mal. Se ele tivesse feito um jogo legal ali, talvez ele pudesse também estar nessa seleção, mas já adiantando, o Thiago Silva aí é o único nome brasileiro aí nessa lista. A decisão pelo Thiago tem muito a ver com a partida ruim que o Otamendi fez nessa final também. Querendo ou não, para fazer uma seleção de um torneio de 7 partidas, uma partida que o cara fizer ruim, que é muito decisiva, já acaba sendo fatal para não escolha dele. O Otamendi fez uma grande Copa do Mundo, mas acho que na visão geral ele foi muito mal nessa partida, cometeu um pênalti extremamente infantil, deu algumas bobeadas na partida que poderiam ter custado gols. Estava muito mal posicionado também ali no lance final, quando a Argentina quase tomou o gol ali, um milagre do Martínez no final da partida já. Então, o Thiago Silva fez uma boa Copa do Mundo, mesmo sendo eliminado precocemente. Teve essa brechinha que o Christian citou, que os outros jogadores teriam dado algumas bobeadas, e a gente escolheu o Thiago para estar aqui na lista, fechando a linha defensiva, agora com a lateral esquerda, mais um francês, ele que nem titular era, acabou dando o azar e a sorte, né? É complicado, já é complicado se imaginar que você vai ter responsabilidade de jogar quando um companheiro seu machucou, ainda mais quando o seu irmão se machucou e você toma essa vaga, né? O Theo Hernandes teve esse infortúnio de ter que substituir o irmão por uma lesão, mas substituiu muito bem. Não fez uma final boa, de fato, fez uma final bem, bem abaixo do restante da competição dele. Teve muita dificuldade ali na direita, na direita da Argentina, causou muita dificuldade nesse jogo, mas no geral do torneio ele foi muito bem, ajudou muito, muito mesmo o Mbappé, que a gente sabe o quanto jogadores como o Mbappé acabam ficando muitas vezes encaixotados, e um cara com a qualidade ofensiva do Theo Hernandes, dando aquelas escapadas ali, abre muita brecha, abre muita marcação, ajuda muito esse ponto a ter uma possibilidade, e por isso a gente escolheu ele para estar aqui nessa lista, jogador que fez um grande torneio de Copa do Mundo. O Theo é muito mais jogador do que o irmão dele. É a sensação que eu tenho, tipo, é outra prateleira, só que deve ser, sem dúvidas, algo tático, né? Algo que talvez o irmão dele se encaixe melhor ali, mas bola por bola não tem muita conversa, não. O Theo realmente, no Milan, ele já mostrou também tudo isso e ele tá entre os melhores do mundo na posição hoje. E bora então para o meio campo, iniciar aí o companheiro dele, né? Tchouaméni. Digamos que esse menino aí chegou no Real Madrid essa temporada e parecia que não ia jogar tanto porque o Casemiro estava lá.
Acontece que o Casemiro saiu e o cara começou a jogar e simplesmente tomou a posição ali. Não deu nem brecha para outro, cara. Realmente, no Real Madrid, ele já vem mostrando essa temporada assim muita qualidade, um absurdo mesmo. Outra característica, óbvio, acho que é um volante mais moderno, desses que com a bola sobressai muito, até na capacidade ofensiva e é mais móvel e tudo. E fez uma Copa muito boa. Acho que ele bateu o pênalti hoje muito mal, mas realmente a Copa dele é muito grande, né? Muito grande mesmo. E é um cara que tem tudo para ser, na geração dele, assim, muito fora da curva. E essa Copa mostra que tá pronto o meninão. É isso mesmo, embora não tenha batido bem o pênalti, fez uma grande Copa do Mundo e com a dificuldade de substituir N'Golo Kanté, né, que é uma peça muito importante nesse elenco da França. Tem que colocar na balança também essas situações que aconteceram com a seleção francesa. É um cara, como você falou, que vai muito bem, tanto na defesa quanto no ataque. E para completar aqui o companheiro dele de volância, optamos aqui por um esquema não tão usual para encaixar da forma como a gente achava mais justa essa seleção, por regularidade mesmo de atuação. A gente colocou dois volantes mais, entre aspas, defensivos, dois volantes que jogam mais atrás, mas que também chegam. Aqui é o Amrabat, o companheiro do Tchouaméni, jogador da seleção do Marrocos, que fez uma grande Copa do Mundo, muito importante. Talvez o jogador que realmente dava um equilíbrio para a seleção do Marrocos, que foi a seleção, de fato, uma das seleções mais equilibradas e surpreendentes dessa Copa, tomou muitos poucos gols. Se o Hakimi era muito importante nas escapadas, muito tem a ver também com as bolas de transição que o Amrabat dava para ele. E pesa o nível de enfrentamento que esses caras têm. Eles jogaram contra grandes seleções e conseguiram ter atuações muito marcantes. Então, por isso, o Amrabat foi escolhido para ser o companheiro aqui de meio campo do Tchouaméni. É isso, como o Lucas falou. Você que joga FIFA, sabe aquele 4-2-2-2? Então, é exatamente isso que a gente fez. E agora vem os meias aí de mais de articulação, mais ofensivo. Antoine Griezmann, esse creio que é autoexplicativo, todo mundo viu que ele jogou em todas as facetas do jogo, a gente vê que ele estava sempre muito bem é, na tomada de decisões, a tomada de decisões dele sempre certa, sempre o passe certo, sempre a jogada certa, e também no meio de campo ali, defensivo, sem a bola, parecia um leão, cara, parece um volante mesmo. O tanto que ele desarmou, o tanto que ele fez forte, interceptação, enfim. Até dentro da pequena área, algumas ele fez ali, eu vi ele fazer. Então, foi um meio-campista total, na verdade, mas a gente coloca ele um pouco mais avançado aí nessa nossa seleção, por ser mais a dele, mais a característica do jogador. É isso mesmo, a gente não fez uma boa final, mais um dos jogadores franceses que não atuou bem nessa final, infelizmente para ele, né? Mas pesou muito também o fato dele ter esse destaque em funções que ele não tinha antes e mesmo assim ter sido extremamente regular nessa Copa. O companheiro dele aqui de meio campo, como a gente disse, Luka Modric, é um cara que teve mais uma ótima Copa do Mundo. Eu acredito que essa Copa do Mundo foi menos brilhante, mas talvez mais regular no que diz respeito a futebol. Ele teve uma Copa em 18 que teve picos muito brilhantes, muito decisivos, e em momentos menos brilhantes, mais de baixa, né? Se ele teve um nível de atuação muito bom em toda a Copa, fazendo a Croácia novamente ter uma campanha histórica, sendo o principal líder ali do vestiário e técnico e até de jogo mesmo da Croácia. Por isso ele é o companheiro do Griezmann nesse nosso meio campo. Você falou uma coisa que só vou dar uma pinceladinha aí, e você falou tudo, você matou a pau, porque, na verdade, o Modric fez uma Copa de 2018, que ele foi eleito o melhor jogador. Ali eu já tinha achado,
Esse foi para consolar, porque realmente a primeira fase que ele fez em 2018 na Rússia foi um absurdo, foi uma loucura. Ele acabou com tudo. Aquele gol que ele faz contra a Argentina de fora da área, lá no meio da rua, cara, né, em 18, e, enfim. Mas aí no mata-mata ele oscilou bastante, inclusive eu não vi um grande jogo dele no mata-mata. Dessa vez, ele fez aquela Copa ali, nota 7, 7,5, do início ao fim, né? Não teve aquele brilhantismo, não teve o jogo onde o Modric fez chover, mas teve uma partida. Na verdade, teve várias partidas, todas elas, na verdade, são 7 também, de uma qualidade muito grande. E também a gente vê que essa Copa dele foi muito valorizada e também até um pouco a mais, às vezes, por essa reverência a ele, por ser o histórico como ele é, por estar jogando a última dele. Então a gente reverencia também, coloca aqui o Luka Modric nessa seleção. E aí vamos para o ataque agora. É esse nome que eu vou falar agora. Se vocês quiserem colocar ali um triângulozinho para ele sair tabelando com o Modric e o Griezmann, seria sensacional, né? Lionel Messi, ele que foi eleito aí o melhor jogador, né, pela FIFA. Dessa vez, por incrível que pareça, o premiado não foi o vice, né? Que costumava ser assim. Não sei se eles mudaram alguma coisa na votação, se realmente é porque é o Messi mesmo, então já era. Mas de fato foi uma Copa incrível, de longe a Copa da vida do Messi. Foi de fato o cara que carregou, mais óbvio, carregou a questão na genialidade, na técnica, na habilidade, na poder de decisão, tá sempre ali, mas não carregar no sentido de que a seleção jogou mais ou menos e ele foi o que fez e deu a Copa do Mundo, né? Acho que teve alguns coadjuvantes ali muito importantes, né, cara? A gente teve o Depô ali muito bem, o Juliano Alvarez com ele no ataque ali, deu uma ajuda absurda. E dessa vez, com o coletivo mais sólido, mais pronto, ele sobressaiu, como costuma ser, e fazendo uma grande Copa aí, se não me engano, 7 gols, né? 7 gols nessa Copa do Mundo, é coisa pra caramba. Então, bom, fica aí o reconhecimento, mais um a esse que é, sem dúvida, o melhor jogador da geração, tecnicamente. Maior, a gente crê que agora também, a gente não sentiu ainda total o peso disso, a gente vai sentir um pouco mais para frente, mas acho que ele carimbou essa com o Cristiano, ele acabou com a brincadeira hoje. É isso mesmo que você falou, cara. O coletivo da seleção argentina também é muito forte e dá para ver que é um coletivo muito focado em fazer a individualidade dos seus principais atacantes funcionarem e darem certo. Todo mundo sabe que a individualidade do Messi fatalmente vai dar certo em um momento ou outro das partidas. Falar do Messi é uma coisa que a gente fala todo vídeo, é chovendo molhado, não tem muito o que falar mais do Lionel Messi, que é um jogador de uma qualidade sensacional, e só mostrou isso novamente nessa Copa do Mundo. Teve uma Copa, de certa forma, regular, regular não no mau sentido da palavra, regular no sentido de ter linearidade no desempenho. Eu acho que ele teve linearidade tanto na primeira fase da Copa, quanto no mata-mata, indo bem na primeira fase e no mata-mata. Em 14, quando a Argentina havia chegado à Copa do Mundo, Lionel Messi fez foi menos regular na minha visão do que nessa Copa do Mundo. Agora ele faz uma Copa mais regular no alto nível e não à toa foi coroado aí com esse título muito importante, com esses 2 gols na final. Imagino que todo mundo saiba quem é o companheiro de Lionel Messi nesse ataque aqui. Talvez esse time, eu imagino que não daria muito certo, né? Seria um time que não funcionaria muito bem, né? É um ataque fraco tecnicamente, que não tem recurso. É o companheiro do Messi, um jogador muito, sim, pouquíssima qualidade. Kylian Mbappé é um cara que chega a ser difícil falar dele, é um menino que cada dia surpreende mais e assusta pela eficiência. Se não joga um futebol brilhante como o Lionel Messi, no sentido de encantamento, de dribles, de sair costurando a marcação em todas as partidas, de assistências brilhantes, é um cara que a todo momento tenta correr atrás, tenta fazer a jogada, tenta ser importante,
e esse protagonismo que ele tem assumido na seleção francesa é muito importante. Dá para ver que ele se sente muito confiante ali no ambiente da seleção francesa. Isso reflete na finalização dele, que sai melhor jogando pela França. Isso reflete nas bolas que ele puxa mais para criar jogadas. A gente vê ele tentando. Na semifinal, a gente já viu as jogadas de gol saindo de bolas com o Mbappé, mesmo cercado, buscava infiltrar na marcação e criar jogada individual. É um cara que tem tudo aí para estar nesse hall de Lionel Messi, hall de Pelé. Nada mais, nada menos do que um cara de 23 anos que tem 2 finais de Copa do Mundo e já tem números assim assustadores em Copas. A história dele, se acabasse hoje aos 23 anos, já estaria feita para estar marcada como um dos grandes nomes da seleção francesa e até do futebol mundial. Mais uma grande Copa do Mundo do Mbappé, 3 gols em uma final, nunca ninguém fez isso na história do futebol. É mais uma marca sendo quebrada aí por esse menino que tem tudo aí para ir assustando ainda mais o futebol mundial. E não à toa ele foi escolhido para estar nessa nossa seleção do de letra da Copa do Mundo de 2022. Cara, o Mbappé simplesmente ele bateu um recorde de absurdo. Cara, o Mbappé, com 23 anos, ele é o jogador com mais gols em finais de Copa do Mundo, em toda a história. São 4 gols em finais de Copa. Tem gente que vai, joga uma, faz um gol, dois, e não volta. Ele voltou e já tinha feito gol na outra contra a Croácia, agora mete um hat-trick. Cara, é realmente um absurdo esse moleque, né? Na verdade, tem aquele jogador jovem que ele se destaca pela habilidade, por encher os olhos, por ser um gênio. E tem o cara que ele se destaca simplesmente porque ele tá na hora certa, no lugar certo o tempo todo, cara. É estrela demais, sabe? A gente vê muita comparação, o Neymar, isso e o Mbappé. O Neymar, cara, o Neymar enchia os olhos, fazia tudo que tinha para fazer dentro de um campo. Ele, né, driblava todo mundo, metia gol, dava assistência, dava carretilha, chapéu, caneta e saía fazendo tudo. Só que tem cara que aparece pontualmente na hora exata. E esse é o tipo de cara que o pessoal lá na frente muitas vezes vai olhar e falar: não, esse aqui é maior, porque decidiu mais. Porque na hora exata o cara sempre tá lá, parece uma coisa programada, uma estrela enorme, sabe? Então o Kylian, acho que ele tá nesse patamar aí. Ele não é tecnicamente um Neymar ou um Messi, mas nessa questão dele ser decisivo e ter a estrela que ele tem tudo para fazer uma carreira aí, que nem você falou, e tá aí no Olimpo, dos maiores da história. É difícil de falar se vai ser comparável com o Messi da vida, porque o cara simplesmente tem sete vai ganhar a 8ª bola de ouro também, e campeão do mundo, 250 Champions League, mais um, né? Aí fica um pouco complicado, eu vou te dizer, mas não tem como, né? A gente tá vendo, 23 anos, moleque desse jeito aí, não me responsabilizo porque ele parar depois. É isso mesmo. Agora vamos para as próximas premiações, né? Já está escolhida a seleção dessa Copa do Mundo. A gente não escolheu antes um treinador, mas vamos fazer aqui de improviso para vocês, porque pô, um time desse merece também um grande treinador, Christian. Tem alguma dúvida aí? Pode botar a bandeirinha da Argentina, Lionel Scaloni. Não tem muito, né, cara, o que falar, porque realmente, que nem, que nem falaram na transmissão lá, o Scaloni mudou o time em todos os jogos, ele não repetiu escalação alguma. E aí ele prova que mesmo sem repetir escalação, ele pode manter um padrão absurdo que ele manteve. Então, creio que muitos treinadores se apegam nisso aí. Eu tenho meus 11 aqui, eu vou com eles até o final e acaba se lascando, né? Acontece bastante e ele teve a personalidade para não repetir escalação e fazer o que tem que fazer em determinado jogo. Então, creio que o Scaloni ele já vem fazendo esse trabalho incrível dele desde a Copa América e agora
Esse cara aí, na Argentina agora, depois do Maradona e o Messi, é ele, porque de fato o cara parece que meio que ressuscitou a Argentina nesse altíssimo nível para ganhar títulos. É isso mesmo, como o pessoal diz, La Escaloneta, né? Funcionou muito bem o time do Scaloni, independente dos 11 colocados em campo, deu muito certo. Ele foi um cara que teve que assumir muita responsabilidade, é um jovem treinador que pegou o peso de uma Argentina que sofria com muitos traumas e muitos problemas para conseguir chegar às vitórias que não vinham há 30 anos, ganhou há mais de 30 anos, né? Ganhou uma Copa América e depois conseguiu, no Brasil, inclusive, depois conseguiu ser campeão mundial. A gente teria também aí com possibilidades o treinador do Marrocos também fez um grande trabalho, mas é muito importante pontuar o peso de um título mundial, é muito grande, ainda mais para uma seleção que estava há 36 anos sem vencer, e o peso de uma seleção que já é bicampeão mundial também tem muito a ver com isso e merecido essa escolha do Scaloni. Melhor jogador da Copa do Mundo, aí vai ficar sempre a polêmica, sempre há dúvidas. É, Qual que é a escolha, Christian, de melhor jogador para essa Copa do Catar? Pergunta para mim não, hein? Que é perigoso. Não, tô brincando, vou trollar aqui. Cara, é bem difícil. Porque todas as outras vezes que eu queria que dasse esse troféu pro campeão, deram pro vice. A hora que eu quero dar pro vice, eles dão pro campeão. Mas não, na verdade, cara, é complicado, né? Tirar do Messi agora, né? É complicado, porque, cara, tudo que ele jogou e acho que para o coletivo, a individualidade dele é ainda mais importante do que a do Kylian para a França. Eu acho que, sabe, a França tem muito recurso ali, muita gente, acho que mais do que a Argentina. Mas, sinceramente, depois do que o Messi fez, é complicado. Na verdade, com o Mbappé fazendo o que fez também, 8 gols, sendo 3 na final, tava tudo se desenhando para ele ali. Mas futebol, né? Acaba acontecendo essas coisas aí. O cara faz um hat-trick na final de Copa do Mundo e perde. É uma coisa absurda, porque Copa não costuma sair tanto gol assim. Na verdade, na última saiu também, né? Mas foi um 4-1, não teve esse equilíbrio todo. É difícil não dar esse prêmio pro Mbappé, cara, porque de fato eu consigo ver que ele, do primeiro até o último jogo, sempre determinante, assim, sempre, acho que num nível de performance também, de participativo, sabe? De ser um cara que a competição inteira levou o time para frente, tocando na bola todo o tempo, sabe? Sendo aquele cara que ganha do adversário na canseira mesmo, de tanto que ele corre para cima dos caras e bom, seria justo, mas a gente internamente resolveu esse pepino aí. Acho que vamos junto com a dona FIFA dessa vez. É o peso do título, né? Querendo ou não, são decisões duras e é cabível, plausível qualquer escolha aí entre os dois jogadores. Até antes da final, havia por alguns o questionamento, é Mbappé ou Griezmann, quem está melhor na França? O Mbappé deixou muito claro isso na final. Poderia ter feito o gol e feito o famoso sinal do Chiu para o pessoal que colocava o Griezmann. Inclusive, nós sim, nos enquadramos nisso como o melhor jogador da França no torneio. Mas o título mundial tem um peso muito grande. A gente fala o que a gente falou sobre o peso do Messi na seleção argentina, sobre o contexto, tudo isso entra na avaliação e fez o Messi ser escolhido tanto pela FIFA quanto por nós como o principal jogador dessa Copa. Agora a gente vai dar o último prêmio, já para finalizar as nossas considerações sobre essa Copa do Mundo. É o prêmio de jovem, melhor jovem jogador da Copa. Mais uma boa Copa do Mundo no que diz respeito à atuação de jovens também. Muitos jogadores aparecendo bem, né? Isso não surgindo, porque já são caras muito marcantes e batidos no futebol europeu, mas digamos que surgindo para a Copa do Mundo, né? Aparecendo nos seus primeiros mundiais e jogando muito bem. Cara, tiveram grandes destaques individuais aí dos jovens. Ah,
muitos com mais hype do que o que a gente vai falar aqui, e acabaram saindo antes. Por exemplo, o Vinícius Júnior, com a Copa que ele estava fazendo até o jogo das oitavas com a Coreia, ele era muito favorito para isso, muito favorito. O Pedro e o Gavi também estavam jogando muito, acabaram caindo cedo também. E o eleito pela FIFA foi o Enzo, né? O Enzo Fernandes, aí do Benfica. Mas, cara, eu não consigo. Na verdade, eu tenho que ver, a gente tem que ver depois essa questão aí de idade e tudo, porque só pode ter sido sub-21 para ele não ter dado para o Julián Alvarez, cara. Porque era muito óbvio, né? O Julián Alvarez chegando no primeiro ano de Europa agora, fez o quê? Meses de futebol europeu. Jogava no River Plate até pouco tempo, jogador jovem. O cara mete 4 gols, cara, numa Copa do Mundo. Ele começou, não começou no time titular, né? Ele era reserva do Lautaro, mas entrou logo e saiu resolvendo. E não consigo dar esse prêmio de melhor jovem para outro cara que não seja o Julián Alvarez, que eles chamam de aranha lá, né? Isso mesmo, e não só o número de gols, muito decisivo, mas também a importância que ele teve para dar uma maior tranquilidade para o Messi ali no ataque. O Lautaro fez uma Copa do Mundo muito abaixo do nível de futebol que ele tem. Entrou nessa final também, novamente foi mal. E o Álvares aproveitou essa oportunidade, mesmo tendo um concorrente muito duro, que é o Lautaro, tomou a vaga ali, um cara que se movimentou muito durante a Copa, ajudou muito a Argentina a conseguir abrir os espaços para surgirem a individualidade do Messi, do Di Maria, até do próprio Enzo Fernandes, do McAllister, meio-campista também da seleção argentina. Foi muito importante nesse quesito, é um cara que brigou bastante com os defensores, é um menino muito rápido, que finaliza muito bem também e mostrou um grande futebol nessa Copa do Mundo. Talvez das surpresas dessa Copa, dos jovens que apareceram, o de menor hype e o que, na nossa visão, foi o que mais mereceu justamente por isso, pelo contexto a que cercava, ele não era tão favorável e mesmo assim ele conseguiu fazer uma ótima Copa, sendo aqui o premiado por nós como o melhor jogador jovem do torneio. Mas é isso aí, pessoal, a gente já está finalizando aqui essa nossa cobertura sobre a Copa do Mundo, mais um torneio mundial encerrado com o título da seleção argentina. Não é da forma como nós gostaríamos, infelizmente, novamente eliminação precoce da seleção brasileira, mas talvez existam muitos brasileiros que nesse momento estejam felizes com o título argentino. Tem muita gente que torcia pelo Lionel Messi, tem muita gente que só é chata mesmo e torce contra a seleção brasileira e a favor dos adversários. Mas brincadeiras à parte aqui, o importante é a festa do futebol, né? O futebol que a gente acompanha todo ano aí e coroado com a Copa do Mundo a cada 4 anos, que é um grande torneio que a gente fica sempre muito feliz por assistir e aproveitar esse grande torneio. Tem alguma coisa para falar, Christian, para encerrar? Cara, só dizer que a gente lamentou muito esses últimos dias, semanas aí com o Brasil fora, mas era para ser essa final aí, tá? Não tem como. Pelo que a gente viu do jogo, não dá para imaginar outra final que fosse possível fazer um jogo como esse. Então, cara, é mais uma Copa que a gente vê, mais uma que a gente não vê o Brasil ganhar, mas talvez esteja perto, viu? Porque, como eu falei, geração do meu pai, a geração dos nossos pais aí demoraram para ver o Brasil ganhar, viram a Argentina algumas vezes antes. Agora nós já passamos por essa, já vimos a Argentina e, porra, tá na hora aí. Tomara que na próxima a gente, com um pouquinho mais de pé no chão e pensamento, uma mentalidade um pouquinho diferente, consiga ganhar esse título aí. É isso mesmo, nossos parabéns para os nossos rivais argentinos, mereceram o título da Copa do Mundo, agora eles têm o mesmo número de títulos do que o Pelé, tá 3-3 Argentina e Pelé. Vamos finalizando o vídeo aqui, pessoal, nesse clima de brincadeira, é claro, muito saudável, a gente gosta de manter esse clima de zoeira e tal, manter esse futebol mais leve como entretenimento, aquilo que ele deve ser. Curte o vídeo, compartilha, comenta com a gente aí. Ficou um videozinho mais longo, mas de fato eram temas que demandavam assim mais
Mais argumentação, mais fala. Tchau, tchau.